Boa noite, meus amados irmãos e irmãs. É com imensa alegria que eu estou aqui entre vocês mais uma vez. Gostaria de convidá-los para que fizéssemos mais uma oração, para que o Senhor possa nos iluminar nesse momento na sua palavra. Pai amado, em nome de Jesus, como nós precisamos de Ti nesta hora, Senhor. Esse é o momento mais importante desse dia para nós. É o momento de estarmos debaixo da luz da Tua palavra, onde nós nos colocamos para ouvir a Tua voz. E pedimos ao Senhor que tenha misericórdia, Senhor. Que do Teus céus possa irromper sobre nós a Tua palavra. Senhor, nós temos um assunto tão sério para estudarmos, e que Teu Espírito Santo venha preparar o nosso coração como uma boa terra. Que não seja apenas mais uma reunião, mas que seja um encontro com o Senhor. Então, Senhor, venha ao nosso encontro, porque nós somos os carentes, nós somos os necessitados, nós somos aqueles que precisamos de Ti, e é urgente para nós, Senhor. Então, mais uma vez, que o Senhor possa se revelar a cada um de nós, no grande e poderoso nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, o assunto que nós vamos estudar esses dias aqui é a urgência do despertamento espiritual. Nós vamos usar aqui dois panos de fundo. O primeiro pano de fundo está no Velho Testamento, ali nos capítulos 9, 10 e 11. Do livro de Números. Então, nesse primeiro pano de fundo, nós vamos ter três elementos, três símbolos espirituais, que vão nos falar de três movimentos de Deus. O movimento da nuvem, o movimento dos trombeteiros, e o movimento que compreende aquela ordem da marcha do povo de Israel quando eles saíram do Sinai. Todos esses três movimentos, eles estão ali dentro do contexto daquele último período que o povo de Israel passou no Monte Sinai. O povo de Israel, eles estiveram 11 meses no Monte Sinai. Desde o capítulo 19 do livro de Êxodo até o capítulo 10 do livro de Números. Então nós temos aqui esses três movimentos. No outro pano de fundo, nós vamos ter 4 fundamentos, que são fundamentos práticos da vida da igreja. E esses movimentos, estes fundamentos, nós vamos perceber que eles funcionam como que um espelho para o outro. Um espelho para o outro. E é dentro disso que nós vamos estudar esse tema, a urgência do despertamento espiritual. E por que esse tema? Nesses últimos meses, o Senhor tem tocado profundamente no meu coração sobre isso. Eu tenho percebido, na luz da palavra do Senhor, como o inimigo tem uma facilidade, uma habilidade de nos distrair. Como muitas vezes nós não temos percebido a tona escatológica dos dias que nós vivemos na luz da palavra do Senhor. Porque nós vivemos uma época extremamente complexa do ponto de vista, acima de tudo, apesar de social e outras coisas que podemos imaginar, mas sobretudo espiritual. A igreja, dentro desse tempo que estamos vivendo, exatamente dentro do tempo que nós estamos vivendo, ela é uma igreja que passou por uma profunda mudança de comportamento, de comprometimento, de responsabilidade espiritual. Posso dizer, esse período pós-pandemia. E não estou aqui querendo sensacionalizar por conta da pandemia, mas isso é notório. E não só por conta daquilo que ocorreu no período da pandemia, mas
aquilo que tem ocorrido no mundo de maneira geral, o espírito da era. Esse espírito, ele tem dois movimentos. O primeiro é o movimento pós-moderno, são as influências desse movimento pós-moderno, que é um movimento filosófico que tem a ver com a cultura, com a estética, com o comportamento, com o pensamento. Mas também o mundo moderno, que tem a ver com a tecnologia que é um aliado, mas também é um inimigo. Quem é que pode dizer que um inimigo pode ser aliado? Mas quem é que pode também dizer que não há muitos pontos positivos nesse mundo moderno que nós vivemos? Toda essa tecnologia que todos nós, inevitavelmente, estamos e somos envolvidos. Porque eu me lembro, e eu creio que os cristãos mais velhos aqui, quando a gente falava de guerra espiritual, nós falávamos de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, das hostes espirituais da maldade. Então, estes sempre foram os nossos inimigos declarados. Agora, quem ousaria dizer que o espírito da época, essa modernidade toda, é o inimigo? Que tem sido. Porque conviver com esse inimigo que age de forma sutil e invisível, nos distraindo, ou nos atraindo, nos distraindo e nos destruindo, quem ousaria dizer que esse inimigo, ele é extremamente ofensivo? Ele destrói relacionamentos, ele tem produzido alguns efeitos nocivos, perniciosos, que muitas vezes nós demoramos concordar, aceitar, considerar. Por exemplo, vou dizer algo que ele tem feito, que talvez para muitos vai ser novidade, mas você não tem como ignorar. Por exemplo, o divórcio doméstico. Para nós, quando falávamos de divórcio, era o divórcio jurídico, aquela separação de corpos, de bens, a guerra entre os casais. E esse índice é muito alto. Mas quem hoje ousaria dizer que existe um divórcio dentro da própria casa, onde os casais não têm diálogo, não têm afeto? E se a esposa ela faz uma análise dela, ou o esposo faz uma análise dele, eles vão concordar que eles passam muito mais tempo em casa, dentro da internet, dentro desse mundo tecnológico, do que um perto do outro. O carinho vai embora, o amor vai embora. Alguns até desenvolvem relacionamentos virtuais, onde eles encontram muito mais satisfação do que com o seu próprio cônjuge. E muitos estão acomodados dentro desse ambiente e não estão vendo nisso nenhum perigo, porque estamos juntos, porém separados, juntos, porém emocionalmente divorciados. Quem diria que isso é um problema social? Ou por que não dizer, esse é um problema que afeta o espiritual? Onde casais não têm mais convivência entre si, mesmo dentro de quatro paredes. Esse é um terrível mal, que eu estou apenas dando um pequeno exemplo. Que o nosso grande problema hoje como cristãos não é só enfrentar as influências do mundo pós-moderno, mas entender que existe um outro inimigo que é extremamente perigoso, que é a modernidade. Quando você aprofunda sobre os efeitos colaterais do pós-modernismo, que relativiza tudo, que destrói valores e fundamentos, é só você procurar sobre os efeitos colaterais do mundo pós-moderno na fé cristã. E muitos cristãos estão convivendo com isso e vendo tudo isso, e achando até normal, é claro que nós achamos, mas parece que essas coisas não são perigosas, mas são essas coisas que têm destruído o testemunho de Deus no meio do seu povo. E esses inimigos geralmente não são combatidos. Você nunca vai ver, ouvir, ler sobre guerra espiritual, onde esses dois terríveis inimigos, que têm destruído fundamentos, princípios, comportamentos espirituais, que deveriam ser valores inegociáveis. Você nunca vai ver alguém
abertamente, declarando que esses dois inimigos, um terrivelmente declarado, o outro é um aliado. Porque todos nós estamos inseridos, como eu disse. Mas não só isso, irmãos. Dentro de todo esse cenário criado pelo pós-modernismo e pelo modernismo, pela modernidade, nós estamos lutando contra a apostasia, contra a frieza, contra a indiferença. A palavra de Deus tem perdido o seu lugar. A comunhão tem sido um relacionamento social, um relacionamento de afinidade, de preferências. A mesa do Senhor se tornou apenas um ritual, recheado de chavões de retóricas religiosas, perdeu a sua realidade espiritual. As orações, até disse para o Ricardo hoje, de algo que eu compartilhei há poucos dias numa comunidade em Santa Catarina, lá em Criciúma, eu disse assim para os irmãos: se você quiser destruir uma igreja é muito simples, é só ensinar e enfatizar o valor da oração congregacional e convidar os irmãos. A igreja não existe mais. Se você falar para uma comunidade de 300, 400 irmãos sobre oração congregacional e dizer: irmãos, vamos orar, a oração vai ser amanhã, pode ter certeza. Isso vai ser o nosso testemunho de igreja, todas as semanas. Você vai ver que os irmãos desaparecem. Toda comunidade, quando ela vai fazer qualquer tipo de evento, às vezes precisa ter um salão grande, qualquer conferência, até um piquenique, se você for fazer, e você convidar os irmãos, precisa de um espaço grande. Mas eu digo para vocês, qualquer lugar pequeno se torna grande quando o assunto é oração congregacional. Está certo isso, irmãos? Será que se algum irmão da igreja primitiva ressuscitasse nos nossos dias, ele encararia isso como a vida normal da igreja cristã? Será que eles não ficariam assustados, ou ele ficaria assustado, pensar que a igreja se tornou mais parecida com uma seita do que como o corpo de Cristo? Amados irmãos, nós precisamos urgentemente repensar tudo isso. A minha oração é que essas considerações e outras que teremos aqui não fique só nesse final de semana. É claro, irmãos, eu não sou a pessoa ideal e nem direcionada por Deus para tratar de exortações sobre a comunidade aqui de Londrina. Os irmãos estão ali, Thomas, Ricardo, os demais irmãos. O que eu falo aqui, eu falo com muito temor, debaixo das mãos do Senhor e também do encabeçamento deles. Então não sou eu a pessoa adequada. Mas aqueles que o Senhor colocou aqui como vara e como cajado, como profetas e mestres nessa assembleia. Mas eu quero poder ajudar os irmãos aqui, não na tônica da exortação, mas do encorajamento. Porque esse assunto é sério e é urgente. Porque nós estamos há muitos e muitos anos, muitos e muitos anos, nos recusando a ser uma igreja despertada, avivada, corajosa, valente. Uma igreja comprometida com os fundamentos doutrinários e com os fundamentos práticos daquilo que deve ser o testemunho da igreja do Senhor. Então, como eu disse, nós vamos ter dois panos de fundo. O primeiro, baseado nos capítulos 9, 10 e 11 do livro de Números. E o segundo, baseado em Atos dos Apóstolos, especialmente no versículo 2 no versículo 42 do capítulo 2. Porque o versículo 42 do capítulo 2, quando diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, é um resumo de tudo aquilo que é o livro de Atos dos Apóstolos. Você pode ler todo o livro de Atos dos Apóstolos só nesse versículo. Mas eu digo para você que muito mais do que ler toda a história de Atos dos Apóstolos em um só versículo, eu diria para você que toda a história da igreja deveria se resumir a esse versículo. Tudo aquilo que é a igreja, desde o Calvário até agora, deve ser traduzido à luz desse versículo. Então eu me atrevo a dizer que qualquer forma de reunião do povo de Deus, ou testemunho do povo de Deus,
fora desse versículo não pode ser, declaradamente, não pode ser o povo de Deus. Só que nós parece que temos muita dificuldade com verdades, nós preferimos mais o entretenimento, o evangelho pragmático, não é o que é certo, é o que pode dar certo. Nós procuramos muito mais o evangelho pragmático, vamos tentar para ver se dá certo. O evangelho não é isso. O evangelho é a verdade. O evangelho é a verdade. Se você olhar do ponto de vista natural, a vida do apóstolo Paulo não deve ser o exemplo de um líder. Qual é o exemplo de Paulo como líder? Ele viveu uma vida em constantes e terríveis batalhas. Ele viveu reprovado pela sociedade, pela justiça, pelo padrão religioso que imperava no próprio judaísmo, onde ele nasceu. Ele foi rejeitado. Durante 11 anos da sua vida, ele viveu entre prisões. Você pode imaginar? Quem que é um homem com uma extensa ficha de negativismo, de situações negativas? Quem quer se espelhar num homem desse? A questão que ele diz que ele era o imitador de um outro, que é o Senhor de tudo, nosso amado Cristo Jesus, que você sabe muito bem, viveu dessa forma. Ele não viveu para a cultura, ele não viveu para a filosofia, ele não viveu para a política do seu tempo, ele viveu para a glória do Pai. E viver para a glória de Deus é rejeitar as glórias deste mundo. Porque nós não buscamos ser um padrão de ninguém, nem para ninguém. Nós buscamos estar debaixo daquele que é o varão medida, aquele que é o padrão. E a igreja tem que ser uma extensão dele. Irmãos, a igreja não pode ser algo diferente de tudo aquilo que Cristo viveu e pregou. E parece que nós insistimos em ser o contrário. Nosso Senhor está voltando. Goste você ou não goste, Ele está voltando. E a questão é, nós amamos esse assunto? Se nós amamos, nós batalhamos por isso, nós apressamos a sua volta, nós estamos cooperando com isso. Quais são os valores que governam os nossos afetos? Quais são as preferências que governam o nosso tempo? Reflita sobre isso. Então não tem como nós tratarmos desse tema de uma forma meramente sensacionalista, espiritualista ou religiosa. Nós precisamos ser honestos com nós mesmos, na luz da palavra de Deus. Porque, amados irmãos e irmãs, me perdoe estar sendo um pouco prolixo da minha introdução aqui, mas eu digo para vocês, eu estava ouvindo a letra de uma canção, faz de mim um adorador. O que é o adorador para nós? Então a gente pensa assim, o adorador é aquele que durante a reunião adora, né? O adorador é aquele que no culto adora. Eu penso que isso não é verdade. O adorador não é aquele que adora durante o culto. O adorador é aquele que é o culto. Não é o que diz Romanos capítulo 12, nosso corpo tem que ser um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Porque para mim seria muito simples e fácil ser um adorador se a minha adoração se limitasse ao tempo do culto. O tempo do culto precisa ser uma reação daquilo que eu sou. Aí o louvor se torna uma reação. Então é muito fácil a gente vir programado para cantar. É muito fácil a gente vir para a reunião para adorar. Isso está errado. São coisas pequenas que nós precisamos refletir na luz da palavra do Senhor, aos pés do Senhor, e ver que tem algo errado. É por isso que não temos o verdadeiro despertamento, porque os nossos conceitos estão errados. A maneira que nós temos lido a palavra de Deus está errada. Nós temos lido a palavra, mas não temos sido tocados pela vida da palavra. Então, como que Deus vai fazer de mim um adorador? Como? Será que Ele vai fazer de mim um adorador para
ornar o culto, a minha vida precisa ser um culto. Se a minha vida não é um culto, não importa a beleza das frases que eu canto para Deus. Porque eu posso estar muito cheio de adoração, e adoração pode ser o começo, meio e fim da minha vida, isso não representa nada. Adoração, ela precisa ser uma reação da consciência que eu tenho da grandeza de Deus, da palavra de Deus, da obra de Deus. Sem isso, nós estamos fazendo o que o mundo faz. Você sabe que o culto congregacional, ele passou séculos e séculos, ele foi proibido no meio do povo de Deus. A restauração do culto congregacional, do louvor, da adoração congregacional, se deu com Martinho Lutero, com Calvino. Porque foi proibido no meio do povo de Deus. E hoje nós precisamos de uma revisitação do Espírito Santo de uma forma profunda. Profunda, irmãos. Porque nós podemos gostar do culto bom. Não importa o quão vazio eu estou e sou da palavra, da presença e da glória de Deus na minha vida. Por essa razão hoje, o nível espiritual dos cristãos é tão pobre. É tão pobre. Por essa razão, a gente vê, como eu disse, no meio do povo de Deus, a reunião do povo de Deus, até uma aparente alegria do povo de Deus, enquanto nós somos pessoas tristes, vazias, ansiosas, depressivas, pessoas inseguras, medrosas. Nós somos pessoas que temos encharcado nossa mente com coisas vãs, vis. Nossos casamentos estão aos frangalhos. Irmãos, eu não estou sendo pessimista. Pode ser que isso aqui não esteja aqui em Londrina, mas essa tem sido uma realidade mundo afora. E nós necessitamos de um despertamento. Nós necessitamos de uma profunda visita de Deus na nossa vida. Eu pessoalmente não creio num avivamento que vai trazer coisas estrondosas no meio do povo de Deus, mas eu creio no mover de Deus que vai trazer coisas profundas no nosso coração, que vai tocar a santidade e a nossa consagração, que vai preparar a igreja para a volta do nosso Senhor Jesus. Então eu gostaria de tocar alguns pontos aqui com vocês, e quero poder lhes ajudar a entender duas coisas. Aqui eu quero começar sobre o governo de Deus e os movimentos de Deus. Então, por favor, vamos começar aqui em Números capítulo 9. Números capítulo 9. Vamos iniciar por aqui. Números capítulo 9. Veja o versículo 15. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde vinha sobre o tabernáculo uma aparência de fogo, até pela manhã. Assim acontecia de contínuo. A nuvem a cobria, e de noite tinha a nuvem, como está no texto hebraico, uma aparência de fogo. Quando a nuvem se retirava de cima da tenda, em seguida, os filhos de Israel se punham em marcha. Agora vamos para o capítulo 10. Versículo 1 diz: Disse Jeová a Moisés: Faze-te 2 trombetas de prata, de obra batida as farás. Servir-te-ão para convocares a congregação e fazeres que se ponham em marcha. Quando tocarem-se as trombetas, a congregação toda se ajuntará a ti, à entrada da tenda da revelação. A tenda da revelação é o tabernáculo do testemunho. Agora, por favor, um pouco mais adiante. O versículo 33 está assim:
Números 10, versículo 33. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca da aliança de Jeová ia diante deles, caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. A nuvem de Jeová estava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Quando a arca se punha em marcha, dizia Moisés: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos. Fujam diante de ti os que te aborrecem. Quando pousava, dizia: volta, Maranata, volta, Jeová, para os milhares e milhares de Israel. Então aqui nós temos o governo de Deus. O governo de Deus. Essa era a maneira de Deus governar o seu povo durante aquela peregrinação até a entrada de Canaã. Aqui nós podemos ver 3 movimentos espirituais. O movimento da nuvem, o movimento dos trombeteiros e o movimento da ordem da marcha. Nós vamos, se possível for, depois ler aqui como que procedia essa ordem da marcha. Assim, era o governo de Deus. Aquele povo estava debaixo dessa ordem. Era uma ordem que, em primeiro lugar, havia um movimento celestial. Quando você estuda sobre essa nuvem, doutrinariamente falando, essa nuvem era uma nuvem teofânica. O que é teofania? Vem de 2 vocábulos no texto hebraico, que fala de aparência, de manifestação e de revelação. Aparência, manifestação e revelação. Se possível for, nós ainda vamos tocar sobre isso. Aparência, revelação e manifestação. São em torno de 90 textos em toda a Bíblia falando sobre a nuvem. 90 textos falando sobre a nuvem, por toda a Bíblia. E aqui você vai perceber justamente que havia algo sobrenatural dentro do assunto dessa nuvem. É só você olhar aqui o versículo 15 do capítulo 9. No dia que foi levantado o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. Então você vai ver o versículo 17. Quando a nuvem se retirava de cima da tenda, em seguida os filhos de Israel se punham em marcha. Por quê? Porque eles andavam de acordo com o movimento da nuvem. Traduzindo, eles andavam de acordo com o movimento celestial. Eles andavam de acordo com uma revelação sobrenatural, uma manifestação sobrenatural, uma presença sobrenatural. Eu digo para vocês, a nuvem, ela tinha um caráter do sobrenatural no meio do povo de Deus. A palavra tabernáculo aqui, ela é uma palavra muito rica, irmãos. À primeira vista, você sempre vai olhar aquele tabernáculo de Moisés. Irmãos, nós temos que entender 2 coisas aqui. A Bíblia é a palavra de Deus. Aqui todos nós concordamos. Mas nós temos que entender que ela é a palavra de Deus, então ela é mais do que a palavra de Deus. Ela é o falar de Deus. O que eu quero dizer com isso? Por que coloquei dessa forma? Porque isso vai nos libertar de ver a Bíblia apenas do ponto de vista literário. Porque inconscientemente, quando nós dizemos a Bíblia é a palavra de Deus, inconscientemente, nós estamos aceitando a ideia de que ela é apenas um livro que nos traz histórias. E nós podemos gostar das histórias. Nós podemos extrair lições das histórias. Mas, irmãos, escute. Não é bem assim que nós temos que olhar a Bíblia. Nós temos que entender que a Bíblia, como a palavra de Deus, ela é o falar de Deus. O que isso implica dizer? Implica dizer que aquilo que é verdade naquele tempo, é verdade hoje. Aquilo que Deus falou naquele tempo, é o que Ele fala hoje. Só que Hebreus nos diz assim, outrora, havendo, no capítulo 1, havendo Deus falado de muitas formas, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, hoje Ele nos fala pelo seu Filho.
Então, como que é esse falar pelo Filho? Os grandes eruditos, eles dizem assim, que a cada 25 versículos na Bíblia nós encontramos Cristo, de maneira figurada, simbólica, metafórica, ou mesmo de uma forma real. A Escritura vai falar sobre Cristo. Porque ele é a chave hermenêutica de toda a Bíblia. A hermenêutica é a ciência da interpretação. Então vou dizer assim, ele é a chave da interpretação de toda a Bíblia. Lá em João capítulo 1, versículo 18, diz que ele é a exegese do Pai. Ele é a exegese. É nele que Deus é explicado. Irmãos, Deus nunca havia chegado tão próximo do homem como ele chegou em Cristo Jesus. Então, na encarnação, Deus chegou tão próximo do homem. Mas nós sabemos que nosso Senhor ascendeu ao trono. Então é correto pensar assim, então se Deus nunca havia chegado tão perto do homem como ele chegou em Cristo, significa que quando Cristo ascendeu, Deus distanciou-se do homem? Não, algo maior aconteceu. Jesus disse assim em João 14, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Então agora, pelo Espírito Santo, o nosso Senhor, Ele foi derramado para dentro de nós. Porque o Espírito Santo, Ele é o Espírito da habitação. Então Ele torna para nós real, muito mais real do que aquilo que Cristo foi para os seus discípulos. Porque agora é o Espírito Santo que está nos ensinando sobre toda a verdade de Cristo. É o Espírito Santo que está nos revelando Cristo. Por isso que nós precisamos sair dessa periferia religiosa, dessa periferia da superficialidade espiritualista. É por isso que nós precisamos entender toda a riqueza daquilo que é a vida cristã, irmãos. Porque senão vamos ouvir verdades que não nos tocam, verdades que não nos transformam. Verdade que não nos curam, verdade que não nos liberta. A verdade é libertadora, mas ela não me liberta, porque ela não é vida dentro de mim, ela é um conceito na mente. Irmãos, Deus não nos deu Cristo para ser um conceito na mente. Deus nos deu Cristo para ser uma verdade real em cada um de nós. Como vamos pensar em um despertamento onde as verdades bíblicas são apenas conceituais? Aqui eu quero mostrar algo para vocês. Como eu disse, são duas sombras. Primeiro, aqui nós temos uma figura teofânica. Mas quando nós olhamos aqui sobre os movimentos de Deus, sobre o governo de Deus, nós vimos. Há 3 movimentos sobre o governo de Deus, que governou o seu povo, até que eles pudessem entrar em Canaã. Canaã nos fala da plenitude de Cristo. Escute isso, irmãos. Aquela Canaã prefigurada ali no livro de Josué, quando eles entram em Canaã, aquela história foi real. Mas aquela história real é uma figura de uma verdade extraordinária. E essa verdade extraordinária é a realidade daquilo no qual nós estamos inseridos. E que verdade é essa? É que Canaã para nós não é Cristo. Canaã para nós é a plenitude de Cristo. É porque essas verdades, elas são uma utopia. É bonita de ouvir, mas é impossível de viver. É porque nossa fé, irmãos, é uma fé religiosa. Essa é uma fé de um comportamento espiritualmente medíocre. Nós temos que ser libertos disso. Nós temos que ser libertos disso. Porque o dia que nós formos libertos disso, tudo muda. Tudo muda. Nossas reuniões vão mudar.
Os ministérios constituídos por Deus, com certeza, terão um grande impacto. Tudo vai mudar. Nosso testemunho em casa vai mudar, no trabalho vai mudar. Porque nossa consciência vai mudar, nossa visão vai mudar. Nossos anelos mudarão. Nossas preferências sofrerão um profundo impacto. Nós não vamos ter dificuldade de ter uma reunião congregacional de oração. Nós não teremos dificuldade de nos reunir a qualquer tempo e a qualquer hora. Amados irmãos e irmãs, quando você olha os movimentos de Deus, e os movimentos aqui, como eu disse, se resume a um texto, que diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu não tenho tempo, irmãos, para poder compartilhar todo o conteúdo desse versículo. Eu vou me deter apenas em um com grande ênfase, que é a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos. E por quê? Não que os outros não sejam importantes, todos estão numa mesma medida, numa mesma dimensão espiritual. A questão é que não tem um tempo. Mas eu gostaria de dizer para você sobre o ministério da palavra. E por quê? Porque é nele que começamos esses movimentos de Deus no livro de Atos. O ministério da palavra. Nunca vamos entender o que é comunhão se nós não compreendermos o que é o ministério da palavra. Na igreja primitiva, havia aquilo que chamamos ministério da palavra, doutrina dos apóstolos. Nunca entenda a doutrina dos apóstolos como se fosse um compêndio de ensinos apostólicos. De forma alguma, não havia nenhuma epístola, nenhum evangelho escrito aqui neste capítulo 2 do livro de Atos. O que nós temos aqui neste capítulo 2 do livro de Atos é a mais sublime, a mais extraordinária exposição escriturística sobre o nosso Senhor Jesus. Foi pregado por Pedro. Pedro, ele vai fazer uma exposição de Cristo. Eu diria para vocês, irmãos, aqui está o cerne da doutrina, Cristo. Atos 5:42 diz que eles não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus era o Cristo. E Pedro vai dizer assim: Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus. Aquele que vocês mataram, mas mataram segundo os desígnios de Deus. Mas a morte não pôde retê-lo. Sua alma não entrou no estado de corrupção. E Deus o ressuscitou. Pedro faz uma exposição tão gloriosa sobre as glórias da ressurreição de Cristo. Porque era impossível que ele fosse retido pela morte. Quando Pedro termina de falar, de pregar este sermão, diz que as pessoas foram como que perfuradas. Elas foram compungidas, perfuradas pela palavra de Deus. Quando termina essa sessão, aí vem a segunda sessão. E eles perseveravam. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Abra sua Bíblia lá. Vamos ver isso com os nossos olhos. Vamos, não é desprezando os nossos ouvidos, mas eu gostaria que você olhasse a hermenêutica disso, a grandeza disso. Como essas verdades se tornam um quadro e não podemos desprezar. Então, primeiro ponto aqui, no capítulo 2, versículos 1 a 3, nós temos o Pentecostes. Coloque isso aí na sua mente. Versículos 1 a 13, Atos 2. Primeiro nós temos o derramamento do Espírito Santo. A partir do versículo 14, até o versículo 36, nós temos toda a exposição da mensagem de Pedro, quando ele diz assim, no versículo 22, israelitas, ouvi essas palavras, Jesus Nazareno, varão a quem Deus aprovou, o qual foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Então ele vai dizer isso. Aí, quando ele termina de fazer essa linda exposição, ele vai dizer assim no versículo 32, a esse Jesus, Deus ressuscitou,
do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que vedes e ouvis. Então Pedro termina essa exposição, versículo 37, ouvindo isso, compungiu-se-lhes os corações. Aí vai dizer sobre os 3.000 batizados, resultado dessa palavra. Aí agora vai entrar o versículo 42, eles perseveravam. Sabe por que eles perseveravam? Sabe por que o ministério da palavra, como também a comunhão, o partir do pão e as orações, tem uma moldura. Uma moldura. Qual é a moldura do ministério da palavra, da comunhão, do partir do pão e as orações? Perseveravam. Essa é uma palavra muito rica, eu gostaria que vocês pudessem atentar para isso. O sentido dessa palavra é uma disposição assídua. O sentido desta palavra é uma consagração contínua. Irmãos, será que isso só foi verdade naquele tempo? Isso é verdade hoje. Se nós temos os movimentos governamentais de Deus, que nós chamamos sua glória, sua revelação, sua presença, os movimentos governamentais de Deus, o movimento que se move por meio de trombeteiros, de ministérios constituídos, que são como instrumentos que representam a voz de Deus sobre o seu povo. E um terceiro movimento, que é representado ali por aquelas ordem da marcha, porque eram 4 movimentos. Tinha a vanguarda, com o estandarte de Judá e as demais tribos que compunham, onde a arca e os utensílios do tabernáculo eram levados, e a última ordem, que era encabeçada pela tribo de Dan, que era a retaguarda. Então preste bastante atenção. Esse movimento da marcha tem a ver sobre viver do modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Isso tem a ver com o governo de Deus na terra, com o seu testemunho. Mas também nós temos os movimentos espirituais, que é a prática. Que é a prática. E aqui, mais uma vez, esse movimento tem a ver com a doutrina, com o ensino, com o ministério da palavra. O que é o ministério da palavra hoje, irmãos? O que nós entendemos como ministério da palavra? É a arte de pregar? É porque alguém, ele formou em teologia pastoral, ele aprendeu homilética, hermenêutica, exegese. Então ele está habilitado para poder pregar a palavra, ele pode estar habilitado para expor a palavra. Mas pregar a palavra, pregar o evangelho, tem a ver com a mente de Deus. O que quer dizer ministério da palavra? Para nós entendermos isso, nós temos que ver 3 pontos significativos. Primeiro, a eternidade da palavra. Segundo, a encarnação da palavra. E terceiro, aí vem o ministério da palavra. Então o ministério da palavra não é um ministério que nasce em seminário. Não é um ministério daqueles que têm habilidade de falar. Nunca. Nós estamos falando de verdades celestiais. Por isso que quando João diz assim, no princípio era o Logos, Logos. Uma palavra que é retirada da filosofia, 400 anos antes de Cristo, na cidade de Éfeso. Havia um filósofo chamado Heráclito, que também era astrônomo, e foi Heráclito que pela primeira vez usou essa palavra para falar de uma mente, de uma razão, que estava por detrás de todo o universo. Esta mente, esta razão, que para ele tinha a ver com o governo do universo, os movimentos do universo, ele chamou de Logos. E essa palavra passou a fazer parte da filosofia, da astronomia, por 400 anos. E João toma esta palavra emprestada da filosofia, da astronomia, e coloca ali no início do seu evangelho.
E ele diz assim, no princípio. E o princípio de João aqui é antes do princípio de Gênesis 1. No princípio criou Deus. No princípio criou Deus é depois do princípio era o verbo. Aí ele vai dizer assim, o verbo era Deus. A palavra aqui, logos, ou o termo aqui, logos, é palavra. É palavra. É uma palavra eterna. Essa palavra tem a ver com o conceito que Deus tem de si mesmo. Escute isso. Deus tem um conceito de si mesmo. E esse conceito que ele tem de si mesmo é a imagem de Deus, que está lá em Colossenses. Aquilo que está lá em 2 Coríntios 4, Cristo, a imagem. Aquilo que está em Hebreus 1:3, ele é a expressão exata do ser de Deus. Porque quando Deus se conhece a si mesmo, quando Deus tem o conceito de si mesmo, ele se conhece perfeitamente. Ele se conhece profundamente, e quando ele se conhece perfeitamente, ele tem de si mesmo uma imagem. Essa imagem é uma imagem que é gerada eternamente dele, que é o seu Filho. Ele é a imagem do Deus invisível. É esta imagem que é a palavra. Essa imagem é a palavra no sentido eterno. Essa imagem como a palavra no sentido eterno é o Logos. Então, o Logos na eternidade. Depois esse Logos, como diz o versículo 14 de João 1, diz assim, e o verbo e a palavra encarnou. O que estava ali nos evangelhos, durante aquele período de 3 anos e 6 meses, era a palavra, era o verbo, era o falar de Deus, era o Deus em seu Filho. João diz, a Deus ninguém jamais viu, mas o Filho que está no seio dele é quem o exegetou, como está no texto grego, é quem o explicou, é quem o revelou. Aí daí vem a palavra exegese, explicação. Deus estava sendo explicado. Quando Jesus dizia assim, eu sou o pão da vida, ele estava dizendo aquilo que ele eternamente alimentou. O Pai sempre foi eternamente o seu alimento. Tudo que ele falava dele era aquilo que o Pai era para ele. Então ele não estava falando dele apenas, ele estava falando do Pai. Ele estava explicando Deus. E quando você começa a entender isso, não tem como você ficar assombrado quando você olha toda a cena do Calvário. O mistério do Calvário. Talvez seja a mais profunda explicação de Deus, está no mistério do Calvário, eu não vou entrar nisso. Mas escute, meus irmãos, isso é ministério da palavra. A palavra na eternidade, a palavra encarnada, e o ministério da palavra. O que é o ministério da palavra hoje? Se tornou o ministério de coaches. Homens que pregam Jesus de uma forma tão banal, mas é o que o povo gosta. Porque a nossa geração cristã nesse tempo não está comprometida com o evangelho de Cristo, mas com o evangelho delas. Reduziram Deus a desejos, reduziram Deus a prazer, reduziram Deus a bens materiais, reduziram Deus à felicidade desse mundo, reduziram Deus aos seus afetos corrompidos, reduziram Deus a uma forma de religião. Isso não é evangelho, isso não é o ministério da palavra. Nós precisamos entender que o ministério da palavra é o ministério que compunge os nossos corações. É o evangelho que nos fura, é o evangelho que penetra, é o evangelho que rasga, é o evangelho que nos estraçalha, é o evangelho que nos coloca no chão, é o evangelho que mostra as profundezas do nosso coração, corrupção da nossa mente, os nossos desvios, os nossos pecados ocultos, a sombra das trevas que se encontram em nossa vida interior, em nossa alma. Nós precisamos do evangelho, como diz Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante, ela é mais penetrante, ela é apta para discernir as proposições do nosso coração. 5 características daquilo que é o evangelho. Se o evangelho que nós pregamos não tem essas 5 características, pode ser tudo menos o evangelho de Cristo. Pode ser o meu evangelho. Pode ser o evangelho moderno.
Esse evangelho não afronta a nossa carne, porque a nossa carne não converte. O máximo que a nossa carne consegue ser é religiosa. Nós precisamos de um evangelho que desmascare as intenções e proposições erradas na nossa alma. Como nós vamos ter, irmãos, um despertamento onde a palavra de Deus é secundária? Onde o ministério da palavra não tem nada a ver com a eternidade, nem com a encarnação da palavra. Quando você olha o ministério de Cristo, seus ensinos, sua forma de falar. Lembra quando os guardas foram prendê-lo e não puderam prendê-lo, quando voltaram, os principais perguntaram, por que não trouxeste aquele homem? Eles disseram, porque nunca ouvimos alguém falar como aquele homem. Quando ele terminou o Sermão do Monte, diz que as multidões estavam, nossa Bíblia está, maravilhavam-se. Essa palavra, esse termo não existe no texto original. O sentido ali, eles estavam como que assustadas, elas estavam como que espancadas, elas estavam como que esmagadas. Esta é a palavra que está ali no texto original, Mateus 7, 28. Irmãos, Deus precisa restaurar em nós o lugar da sua palavra. Sem a restauração do ministério da palavra, que nós vamos ter são historietas, são discursos. O que nós vamos ter são mensagens motivacionais. Lembra, Atos 2, 42, eles não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus era o Cristo. Essa era a mensagem. Por que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações? Porque Deus ressuscitou a Jesus. Ele não pôde ter sido jamais retido pela morte, e nem seu corpo entrou em estado de corrupção. Ele ressuscitou, ele está à destra de Deus. Então agora nós podemos pregar o seu evangelho, porque o evangelho precisa ser a continuidade da obra de Cristo. O ministério da palavra tem que ser a continuidade da obra de Cristo. Irmãos, como que nós vamos aceitar hoje viver um modelo de igreja à parte do evangelho de Cristo? Que triste hoje, irmãos, é você encontrar os cristãos tão perdidos nessa geração. Imagina hoje ter que pregar o evangelho para os cristãos. Nós nunca podíamos imaginar, aqueles que como eu são cristãos desde criança, nunca poderíamos imaginar que chegaria um tempo que nós teríamos que pregar o evangelho para os evangélicos. Porque os evangélicos estão tão perdidos em um estado tenebroso de religiosidade vazia. Assim como o mundo está perdido nos seus próprios pecados e iniquidades. Amados irmãos, é urgente que o Senhor recupere entre nós o lugar da sua palavra. É urgente. É urgente. Porque nós estamos perdendo a fome pela palavra. E muito daquilo que nós temos perdido de fome pela palavra é porque nos falta ministério da palavra. Então aí está. Algo que nós precisamos olhar com muito cuidado. Se por um lado nós temos esses movimentos da presença, da glória, da revelação de Deus. Era assim que o povo de Israel caminhava. Aquela nuvem teofânica sobre eles indicava justamente isso. A presença de Deus. A glória de Deus. A revelação de Deus. Eu faço uma pergunta que ela é contundente, irmãos. Onde está a presença, a glória e a revelação de Deus entre nós, como povo de Deus? Aonde? Nós não podemos ser uma geração de cristãos que nos contentamos com migalhas que caem da mesa. Eu creio que nada menos do que a presença de Deus precisa ser a nossa devoção, precisa ser a nossa obsessão, precisa ser o nosso culto. Nós não podemos nos acostumar a ser um tabernáculo sem a arca, como foi no tempo de Saul. A arca fala da exclusividade, da centralidade, da pessoa e da obra de Cristo no meio do seu povo. E durante 40 anos, o tabernáculo estava sem a arca. E Saul nunca se importou.
Nós não podemos ser o tabernáculo no tempo de Saul. Nós precisamos estar profundamente contristados, decepcionados. Nós precisamos ser tomados de uma angústia profunda por não desfrutar da presença de Deus, da revelação de Deus e da glória de Deus na nossa vida. Estamos falando de despertamento, irmãos. E essa tem sido a triste realidade. A triste realidade. Porque dentro desse mundo tecnológico, quem precisa de reunião da igreja? Quem precisa de culto? Quem precisa de comunhão verdadeira? Porque hoje nós podemos, no nosso próprio aparelho de celular, nós podemos escutar muitas palavras, nos encher disso. Nos encher. Nós podemos ser cristãos dentro de casa. Quem hoje gastaria tempo de estar aqui ouvindo, sendo que pode ouvir ali pela internet, ainda comprar um saco de pipoca e uma guaraná e ficar na frente da sua televisão, do seu celular, ouvindo a palavra, ainda de pijama na cama. Não é verdade? Sem compromisso. E outra, se você quer dar uma oferta, dá um pix. E você ainda sente, não, eu faço parte disso. Aquela energia lá, eu também estou ajudando a pagar. Não é verdade, irmãos? Esse modelo de cristão, o índice está subindo cada dia mais. As reuniões de oração vazia, as reuniões de ministério da palavra vazia. Quem se importa? Que tipo de cristãos nós seremos daqui a 5, 10 anos? Alguns textos da Bíblia precisarão ser arrancados. Você pode estar pensando que eu vou citar o Salmo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não esse. Aquele lá de Hebreus capítulo 10. Não deixemos de congregar, como é costume de algum. Mas essa palavra não pode ser interpretada e nem traduzida dessa forma. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, por favor. Versículo 25 diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Agora veja a parte B, mas exortando uns aos outros, e tanto mais quanto vede, que está chegando aquele dia. Vamos agora, por favor, volte comigo aqui. 2 Tessalonicenses. O capítulo 2, versículo 1, diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 diz, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus, como que termina o versículo 25 de Hebreus 10? Quanto mais vede que aquele dia se aproxima. Veja a conexão hermenêutica que existe entre esses dois versículos, não somente por isso, existe algo a mais que é sobre o assunto que eu estou falando. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Sabe essa palavra aqui? Reunião. É a mesma palavra grega que está ali no versículo 25. Episunagoge. Episunagoge. É uma palavra só que é formada por dois vocábulos. Epi, alto. Sunagoge, reunião. Reunião no alto. Então vamos entender. Vamos entender como que aquele que soprou, inspirou esta palavra, escreveu a hermenêutica dela. Escute bem, a hermenêutica não literária, mas a hermenêutica celestial, a hermenêutica da mente de Deus, a sua palavra. Então vamos sair da esfera natural, vamos olhar num plano mais alto. Então o que foi que Deus intentou quando Ele colocou o versículo 25 de Hebreus 10? Não deixemos de congregar. Então nós usamos muito isso para encorajar os irmãos ao reunir. Mas Deus não está falando da reunião como fim em si mesma. Ele está dizendo sobre a natureza da reunião. E para isso, só existe dois vocábulos. Existe algo, irmãos, místico, na palavra de Deus, que é a sua revelação divina, sua inspiração divina, seu sopro divino. Então observe bem, se Hebreus capítulo 10, versículo 25, nos mostra um plano natural de reunião,
E aqui temos uma única palavra, que depois ela é replicada para sua interpretação, aqui no capítulo 2, versículo 1 de Tessalonicenses. Só existe duas palavras iguais. A primeira, 2 Tessalonicenses 2:1, reunião com Ele. E a outra, não deixemos de congregar. O que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo que a reunião da igreja não é só a nossa reunião uns com os outros. Ele está dizendo que a nossa reunião como povo de Deus é a nossa reunião com o Senhor. E aí tem uma moldura para esses dois versículos, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Por que eu quero reunir com meus irmãos? Porque eu terei prazer de estar junto com os meus irmãos, porque existe uma promessa verdadeira, e essa promessa foi o Senhor que nos deu. Quando nós estivermos reunidos juntos, Ele também estará reunido conosco também. Aí você vai dizer, mas irmão, quando eu estou lá no meu sofá, na minha casa, comendo pipoca, tomando guaraná, ouvindo a palavra, talvez ninguém faça isso comendo pipoca. Está ali reverentemente, claro. O Senhor está presente? Eu creio que sim. Mas não em termos de reunião. É o que eu tenho para dizer para vocês. Se alguém disser, não, mas está. Então, amém, irmãos. Eu falo para vocês que essa seria a ideia mais formidável que eu iria descobrir. Porque seria muito mais fácil, irmãos, vão todos para suas casas, a gente vai montar só um estúdio pequenininho aqui, os irmãos vão gravar, e vocês nas suas casas, amanhã nós vamos ser irmãos virtuais, e não uma igreja real. Aos poucos, nossos laços vão se desintegrando. Nós vamos nos comunicar via WhatsApp, nós não vamos conhecer abraços, nós não vamos poder oferecer o nosso ombro, o nosso peito para os irmãos, nós vamos poder funcionar só de maneira virtual. Será que esse é o caminho da igreja, irmãos? Mas nós estamos tendenciosos a caminhar assim. Como que nós vamos ter um despertamento? A gente vai mandar um WhatsApp, irmãos, o despertamento começou aqui comigo, o outro ainda não começou comigo, o outro eu nem sei que existe despertamento. A gente vai discutir esses assuntos assim? Estranho, né, irmãos? Nós precisamos nos livrar disso. O Senhor prometeu estar no meio da reunião do seu povo. Nós precisamos entender que esse assunto é sério para os nossos dias. O inimigo está nos desintegrando, ele está nos afastando. Por isso você vai ver aqui algo maravilhoso em Atos dos Apóstolos. Nesse texto aqui, Atos 2:42. O ministério da palavra. É o ministério da palavra que vai dissipar as trevas do inimigo, as suas artimanhas, os seus métodos sutis e perceptíveis, que têm procurado nos tragar, nos atrair, nos destruir, nos distrair. Por isso há uma urgente necessidade que o Senhor restaure entre nós o ministério da palavra. Esse ministério que tem um caráter eterno, esse ministério que foi encarnado, a pessoa do nosso Senhor, Ele é a palavra viva. Ele é a palavra viva. É este falar, ele diz, as palavras que vos tenho dito é espírito e vida. Espírito e vida. Quando ele usa a palavra vida ali, ele usa um termo muito especial, zoe. Não é bios, não é a vida em termos de biologia. Não é a vida no sentido de psique, de alma. Mas é a vida zoe, a vida eterna, a vida incriada. É essa vida que é transmitida quando o evangelho é pregado. É isso que tem que ser recuperado no nosso tempo. É isso que precisa ser restaurado aqui, entre nós. Ministério da palavra. Sem isso, irmãos, não haverá verdadeira comunhão. Aí nós vamos precisar de programas para os irmãos interagir. Nós vamos criar movimentos secularizados para fazer com que o povo esteja mais juntos. Nós precisamos disso, irmãos. Não precisamos. Precisamos de uma palavra governamental. Precisamos de uma palavra que vem do trono de Deus para nós.
Uma palavra que vai desvendar tudo que está em oculto. Aquilo que ninguém é capaz de ver, nem quem prega é capaz de ver. Mas aquele que conhece e sonda os nossos corações, ele envia uma medida para cada um de nós, a sua palavra. Aquilo que não te toca está esmagando o outro. Aquilo que não te liberta está libertando o outro. Aquilo que talvez não esteja te curando, está curando o outro. Porque a palavra é espírito e vida. Então, amados irmãos e irmãs, é isso que nós precisamos. Ministério da palavra. Quando nós vamos olhando esses movimentos espirituais, com esses símbolos espirituais, nós vamos entendendo o que é verdadeiramente o povo de Deus nessa terra. Vamos entendendo a visão celestial. Vamos entendendo a vocação celestial. Nós vamos compreendendo como que é a nossa marcha, como que é o nosso andar, como que é o nosso viver. Porque você vai entender aqui, irmãos. Lembre-se, capítulo 9, 10 e 11, capítulo 9 e 10 do livro de Números. Nesses dois capítulos, especialmente. Não vamos tocar no capítulo 11 ainda. E creio que nem teremos tempo para isso. Mas no capítulo 9 e 10, nesses três movimentos, porque depois nós teremos as questões práticas relacionadas a esses três movimentos, especialmente no sentido de exortação. Mas escute, havia o movimento da nuvem. Eu repito, presença de Deus, a glória de Deus, a revelação de Deus, precisa estar no seu tabernáculo. Números 9 e 15. Números 9 e 15. Então vamos dizer assim, interpretar da seguinte forma: a presença de Deus, a glória de Deus, e a revelação de Deus precisa estar na sua igreja. Considere isso. Segundo movimento, na igreja, no meio do povo de Deus, há uma necessidade de trombeteiros, instrumentos da palavra, instrumentos da palavra. E terceiro, a presença, a glória, a revelação de Deus, movidos pelo instrumento da palavra. Lembra, olha aqui o capítulo 10 de Números. Esses trombeteiros, eles tinham um papel especial. O papel especial era um papel silencioso. Era um papel contemplativo. Eu diria assim, era o papel do discernimento. Então eles tinham que contemplar, mas a aplicação é discernimento. À medida que a nuvem, você pode ler no capítulo 10 de Números, a nuvem se movia, eles tinham que tocar a trombeta. E tinha vários toques de trombeta para cada movimento da nuvem. Então, o movimento celestial precisava ser conduzido, transmitido para o povo, pelos trombeteiros. E era à medida que os trombeteiros tocavam a trombeta, o povo caminhava. É isso que está nesses dois capítulos. E eu gostaria de colocar aqui algo muito especial para vocês. Eu quero citar o primeiro texto. Efésios capítulo 4, versículo 1. Paulo vai dizer aos irmãos: rogo-vos, pois, irmãos, como prisioneiro do Senhor, que andeis do modo digno. Essa frase, modo digno, da vocação a qual fostes chamados. Essa frase, modo digno, é um pequeno vocábulo no texto original. Ocorre 6 vezes, mas eu quero citar 3. 3, que vai traduzir melhor para nós. O que é andar do modo digno da nossa vocação? O primeiro texto está aqui, em Filipenses, no capítulo 1, versículo 27. Paulo vai dizer assim: vivei acima de tudo, do modo digno do Evangelho de Cristo. O nosso andar, o nosso marchar, aqui tem que ser traduzido como viver do modo digno. Aquilo que para eles era marcha, eles tinham que marchar. A partir do Sinai, eles deveriam marchar até Canaã.
O que era marchar para eles é o viver do modo digno do Evangelho de Cristo. A igreja, ela é governada por esse princípio. Nós não precisamos de uma nova onda, de uma nova revelação. Nós precisamos viver do modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Segundo lugar, Colossenses, capítulo 1 e o versículo 10. Está assim: a fim de viverdes do modo digno do Senhor. Viver do modo digno do Senhor. É interessante que essa palavra, viver do modo digno, a palavra aqui digno, como eu disse, ela vem de um vocábulo do texto grego, axios. E existe uma singularidade nessa palavra, que é combinação de coisas. É a combinação entre doutrina, que tem a ver com o governo de Deus, e a prática, os movimentos de Deus. Lembra, eu iniciei falando para vocês sobre governo e movimentos de Deus, ou os atos governamentais e os movimentos de Deus. Aqui é doutrina e prática. Isso é vida cristã equilibrada. Meus irmãos, nós não podemos ser uma igreja onde nós enfatizamos a doutrina e não a prática. Porque se nós enfatizarmos doutrina e não a prática, nós vamos nos tornar cristãos religiosos intelectuais, ou intelectuais religiosos. Mas se enfatizarmos a prática sem a doutrina, nós vamos nos tornar cristãos sensacionalistas. Nós vamos buscar movimentos. E aqui está dizendo que nós devemos viver do modo digno. Vida cristã equilibrada. Viver do modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Viver do modo digno do Senhor. Viver para o seu inteiro agrado. E por último, 1 Tessalonicenses, o capítulo 2 e o versículo 12. Ele diz assim: vos exortamos e consolamos, e o termo aqui, consolamos, ela tem um sentido de um chamado para perto. Nós vos exortamos, nós o chamamos para perto e admoestamos, no sentido também de encorajar. Nós vos exortamos, encorajamos, admoestamos, é um excesso de palavras. Por que que Paulo faz isso? Esse tipo de, como diz alguns estudiosos, de tautologia, eles dizem assim, o apóstolo Paulo, como escritor literário, ele era um fracasso, porque ele escreve muita tautologia, exageros, não precisava colocar tantas palavras assim. Ele vai falar uma coisa, ele diz várias coisas para dizer aquilo. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder que exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos. Efésios 1,19. Para eles isso é absurdo. Não é. Há um princípio aqui. Todas as vezes que você vê Paulo empilhando palavra sobre palavra, superlativo, todas as vezes que você vê Paulo exagerando nas palavras, ele está dizendo, isso é de extrema importância. Então vamos ler o texto de novo, porque esse texto não pode ser lido de qualquer maneira. Nós vos exortamos, nós encorajamos e admoestamos para viverdes do modo digno de Deus. Esta é a forma de nós viver, marchar. Esta é a forma. Então nós precisamos de que o Senhor nos restaure. Nós precisamos que Deus nos restaure. Irmãos, escute. Quando você lê os livros de Esdras e Neemias, esses livros eles têm uma conotação escatológica muito importante. Porque esses livros vão tratar dos últimos movimentos de Deus ao final de uma dispensação. Os livros de Esdras e Neemias. Você sabe que depois dos livros de Esdras e Neemias, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a vinda do nosso Senhor Jesus. É dessa forma que vocês têm que ver. Irmãos, por favor, em nome de Jesus, guarde isso.
Quando você estudar o livro de Esdras, o livro de Neemias, esses livros, eles vão tratar dos últimos movimentos de Deus ao final de uma dispensação. E ao final dessa dispensação, Deus tem a restauração da sua casa. Está vendo, irmãos? Deixa eu dizer algo para vocês. Nós estamos no final de uma dispensação. O que Deus vai restaurar nesse tempo? A sua casa, a sua igreja. E o que nós teremos depois da restauração da igreja? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que nós estamos tratando desses pontos elementares? Não são pontos extraordinários, como alguns podem pensar, nossa, não, são pontos básicos. Da mesma forma, no livro de Esdras, tiveram que restaurar o altar, restaurar a casa de Deus. No livro de Neemias, tiveram que restaurar os muros, tiveram que restaurar o culto. É lindo isso, irmãos. E quando Deus restaurou a sua casa, restaurou os muros, mais do que isso, Ele restaurou o seu povo. Diz que a alegria de Jerusalém se ouvia de longe. Que lindo, irmãos. Que nós sejamos esse povo, caracterizado pela alegria do Senhor, que é a nossa força. Porque o Senhor encontrou satisfação no meio do seu povo. Grandes coisas fez o Senhor por nós. É por isso que nós estamos alegres. Que o Senhor nos ajude nesse tempo, irmãos. Nós necessitamos que o Senhor nos restaure. Se você está satisfeito com o que tem alcançado, eu acho que você está numa condição errada. Não é hoje, a grande pergunta não é se você está satisfeito. A grande pergunta é, Deus está satisfeito? Porque se o Senhor está satisfeito, se o Senhor realmente encontrou em nós o lugar de um povo restaurado, que a sua palavra tem sido restaurada na sua plenitude, na sua glória, irmãos, o ambiente com certeza vai ser outro. Nós não podemos parar, irmãos. Nós precisamos avançar. Nós precisamos prosseguir. Nós precisamos caminhar. Nós precisamos do Senhor nessa hora. Meu irmão, minha irmã, considere isso. Nós precisamos do Senhor nessa hora. Talvez nunca em toda a nossa história necessitamos tanto do Senhor como nós estamos necessitando dele agora. Nunca. Precisamos tanto do Espírito Santo, passando em revista em cada um de nós. Que o Senhor peleje e nos vença, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Se o Senhor tiver caminho, amanhã nós estaremos continuando aqui, nesta palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que Deus vos abençoe. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos aqui te entregar nossas vidas, debaixo da luz da Tua palavra, Senhor. Senhor, toma esta palavra e passa em revista a minha vida, a vida de cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Senhor, com certeza nós não estamos satisfeitos, Senhor. Porque possivelmente o Senhor também não esteja satisfeito com a Tua igreja nesse tempo. Porque nós não estamos amando e nem apressando a Tua volta. Porque se estivesse, talvez nós estaríamos como estamos. Ajuda-nos, Senhor. O Senhor prometeu lá no livro de Joel que enviaria uma chuva seródia. Essa chuva representa esse último despertamento do Teu povo. Esse despertamento que vai purificar a Tua igreja. Que vai limpar da Tua igreja toda a escória da religião, do espiritualismo morto, da apostasia, da frieza, da negligência, da indiferença. Senhor, então vem, opera em nós aqui, Senhor. Senhor, nos dê um céu aberto aqui nesses dias. Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós necessitamos, Senhor. Nós queremos ser esse tabernáculo onde a Tua nuvem repousa sobre ele. Nós queremos ser o Teu tabernáculo, onde a Tua presença, onde a Tua revelação e onde a Tua glória possa encher a nossa vida, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue falando a nós, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Que Deus vos abençoe, meus irmãos e irmãs.